Bom, então assim, os homens, eles não são donos daquelas mulheres, né? E eles desejam que as suas mulheres, as mulheres do seu grupo doméstico sejam visitadas, assim como eles visitam as mulheres dos outros grupos domésticos. Porque eles apreendem que o sêmen do homem é como a chuva que rega a semente da mulher. Então, assim, numa perspectiva completamente outra do que a cultura judaica cristã, que apreende a mulher como o canteiro onde o homem semeia a sua semente. Então, assim, há um deslocamento muito interessante. Não estou dizendo com isso que é melhor ou pior, apenas que é diferente daquilo que estamos acostumados. E isso eu penso que nos autoriza a dizer, né, da não essência do ser família, da não exclusividade desse modelo nuclear burguês supostamente monogâmico, no qual se estrutura a sociedade ocidental contemporânea, né? E eu acho que isso é importante para a gente poder pensar essas questões e afirmar outros modos de ser família, que não essa família tradicional. E aí, assim, a ideia da minha tese é essa, é dar visibilidade. Então, por isso, eu trago essas histórias com as quais eu trabalhei na minha prática profissional na VIGE e convido outros casais homossexuais, né, formados por homens, formados por mulheres, alguns destes com quem eu atuei na minha trajetória profissional, inclusive fazendo as habilitações para adoção em parceria com as minhas colegas do serviço social, e outros que foram habilitados em outras comarcas. Mas, assim, todas as adoções acontecidas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive a adoção internacional da qual eu trato na minha tese, né? Ela também aconteceu no estado do Rio de Janeiro e é uma adoção, assim, importante para a gente pensar, porque tinha ali vários atravessamentos de preconceito muito velados, né? Não ditos, pela equipe que atuou inicialmente no caso, e depois disso eu fui chamado também a intervir, né? E aí eu trago esses casos para dar visibilidade a essas famílias. Eu retrato, né, eu já disse no início, né, a situação daquela promoção da promotora de prazeres, que eu nomeio por norma dos deuses, né? E chama atenção para que isto aconteceu agora, aqui em 2013, muito recentemente. Então, assim, que é uma prática de preconceito que continua sendo reiterada. Na minha trajetória de pesquisa, eu encontrei, né, numa das SEJAs do Brasil, porque eu fiz contato com todas as SEJAs, apesar de trabalhar especificamente com a SEJAI do Rio de Janeiro, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, né? Algumas não têm o I aí do internacional, mas todas tratam da adoção internacional. E não tive retorno de todas, mas das que eu tive, uma explicitou claramente para mim, né, de maneira muito tranquila, como se me dissesse: eu prefiro Coca-Cola a Pepsi, eu prefiro suco a refrigerante, né? Que aquela comissão judiciária de adoção internacional preteria os casais homossexuais em detrimento dos casais heterossexuais, porque consideravam, né, aquela comissão considerava que uma família formada por um homem, uma mulher, um pai e uma mãe seria melhor para uma criança do que uma família de dois pais ou de duas mães. E eu acho que isso é importante ser posto em análise. Eu acho que a gente precisa estar enfrentando essas violências cotidianas com as quais nos deparamos, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão dessas violências cotidianas com quem a gente se confronta, eu fico pensando e problematizo isso no meu texto de doutorado, né? Sobre o silogismo cunhado pela nobre colega que eu respeito muito do ponto de vista teórico e político também, Maria Berenice Dias, do silogismo homoafetividade, em uma tentativa de você minimizar os preconceitos havidos com a população LGBTIQ. Faço questão de trazer essa sigla maior, né, para poder estar tentando ficar atento a singularidade de cada modo de ser aí dessas identidades. E claro que cada categoria dessa, nas pessoas que estão no vivendo essa categoria, essa identidade, há singularidade também. Eu acho que é importante a gente se ater a isso e afirmar isso. Mas, assim,
eu tenho construído uma crítica a esse termo homoafetividade, né? Porque eu compreendo que ele desloca e tira a dimensão erótica das nossas relações, num subjugar-se a determinantes maiores. Então, assim, a gente esquece a dimensão sexual dessas relações, e se a gente não trata do sexo, então a gente pode suportar essas famílias. Eu tenho dúvidas se isso ajuda do ponto de vista do enfrentamento, porque a gente acaba criando aí um simulacro de subserviência à heteronormatividade, produzindo um modo de ser homossexual muito específico. Então, você pode ser viado, sapatão, desde que você se enquadre nesse modelo hegemônico de ser diverso na sexualidade, ou seja, você mata a diferença e cria modelos padronizados de homens homossexuais e mulheres homossexuais. Então, você precisa estar dentro de um quadrado para poder ter direitos. E aí a pergunta que eu tento me fazer, e levei isso para todas as equipes com as quais eu trabalhei, com os casais com os quais eu estive, né? Se o direito seria só para aqueles que se enquadram dentro de um padrão específico. Então, assim, eu acho que a gente precisa enfrentar isso. E aí eu acho, pensando com a Butler e outros teóricos aí que trabalham essa questão da diversidade sexual, que problematizam as identidades, não no sentido de demonizá-las, mas de você fazer uma análise do porquê elas se instituem e como que elas são conduzidas, para a gente poder efetivamente enfrentar a discriminação, enfrentar essa violência, não com a ingenuidade de que um dia chegaremos à terra prometida do não preconceito, mas para nos empoderarmos na luta cotidiana por uma vida menos desigual. Eu agradeço a oportunidade ao nosso querido colega William Bryan.